Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Governo federal intensifica a operação contra garimpeiros em território Yanomami e antecipa fechamento do espaço aéreo. O Ministério da Agricultura suspende exportação de carne bovina após um caso de vaca louca ser identificado no Pará. E você vai ver também. Navio de guerra da Marinha Brasileira chega ao litoral norte para ajudar as vítimas das chuvas. Trabalho contra o tempo para liberar os bairros mais afetados. Ministério Público afirma que tragédia na Vila Saí era anunciada. Aqui se formou uma corrente de união, de solidariedade. São moradores, voluntários, agentes públicos, pessoas da região e de outras cidades também que vieram, de alguma forma, dar um apoio para as comunidades que estão precisando dessa ajuda. Enquanto sobra solidariedade, também aparece quem tira proveito da tragédia. Procon faz operação depois de denúncia de preço abusivo de água mineral nas regiões atingidas. Fraude tipo exportação. Receita Federal apreende 14 toneladas de lixo hospitalar enviadas de Portugal para o Brasil. E a um dia da guerra da Rússia contra a Ucrânia completar um ano, Moscou ordena bombardeios e renova ameaças de bombas nucleares. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. No litoral norte de São Paulo, subiu para 50 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que caíram no fim de semana. Mais de 4.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, a maioria em São Sebastião, de onde fala o nosso repórter Giovani César. Giovani, boa noite. Você está precisamente no bairro de Juqueí, um dos locais mais atingidos pelas chuvas do final de semana, e havia um alerta do CEMADEM, que é o centro que faz o alerta de desastres naturais, para mais chuvas fortes hoje. Isso aconteceu ou não? Não choveu tanto hoje? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos os que acompanham o Rede TV News. Não, hoje não choveu tanto durante o dia, caiu uma chuva leve, mas houve uma formação de uma nuvem assim bem escura e deixou muita gente preocupada na cidade. Nós passamos o dia ali na região da Vila Saí e o pessoal estava muito preocupado por lá. Para amanhã, a previsão é que chova em torno de 30 milímetros. Lembrando que até ontem foram 779 milímetros e a média para esse mês de fevereiro é um pouco mais de 300 milímetros. Ou seja, sábado e domingo, segundo o CEMADEM, foi o dia que mais choveu na história, né? Não há nenhum registro de um outro dia que tenha chovido tanto, né? Para vocês terem uma ideia, em Bertioga choveu entre sábado e domingo 683 milímetros, mais até do que aqui em São Sebastião, onde estamos, onde choveu 626 milímetros, Amanda. Agora, Giovani, o Ministério Público já havia, inclusive, alertado a Prefeitura de São Sebastião que havia casas em áreas de risco ali. Faltou a atuação da fiscalização ali na Barra do Saí? Olha, Augusto, boa noite para você também. A pergunta que se faz aqui, olha, por que não fizeram nada uma vez que havia esse alerta do Ministério Público? É outra coisa que se fala muito aqui, a gente conversou com muita gente hoje, né? Não foi por falta de aviso, quer dizer, essa é uma frase muito ouvida aqui em São Sebastião. De fato, em 2021, o Ministério Público Estadual encaminhou para a Prefeitura aqui da cidade um documento com um alerta de que a ocupação desordenada, o crescimento de construções nas margens ou na beira dos morros e também nos próprios morros, principalmente em Vila Saí, onde aconteceram mais de 34 mortes já confirmadas até agora, só naquela localidade. Então o Ministério Público apontou onde estava o problema, qual era o problema, qual era o tamanho do risco e o que poderia acontecer caso não houvesse fiscalização. Se houve fiscalização, por que então que aconteceu tudo isso? São 50 mortes aqui na região e uma enorme interrogação.
Giovanni César de São Sebastião, aqui no Litoral Norte, para o Rede TV News. Giovanni, dá tempo de eu te fazer mais uma perguntinha? Eu queria saber sua impressão, Sim. porque você conversou com muita gente, como você disse, o que essas pessoas imaginam para esse futuro próximo? A gente já ouve relatos de gente que quer voltar para casa em áreas de risco, embora haja também a decisão judicial que obriga essas pessoas a saírem se houver novos riscos de desabamento, de deslizamento. O que essas pessoas imaginam para o futuro? Olha, há um misto porque está muito vivo tudo o que aconteceu na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que perderam parentes, perderam vizinhos ou que tiveram muito prejuízo também. Tem gente que vai ter que começar a vida de novo aqui praticamente, comprar todos os móveis, arrumar um outro lugar para morar, ou se for morar ali vai ter que construir uma casa nova, olhando para cima com o risco daquele morro desabar novamente se tiver uma chuva forte. Então, a cobrança das autoridades no sentido de maior fiscalização, o Ministério Público deve voltar à carga com essa cobrança, mas tem um fator emocional muito forte, do tipo, as pessoas dizem muito, eu nunca mais vou voltar para lá. Porque ali foram soterrados meus amigos, meus vizinhos, alguns falam de parentes. Ali foi enterrado o meu sonho de uma casa própria. Eu construí minha casa ali, comprei meus móveis, toda a minha vida estava ali. Quer dizer, eu tinha muita coisa ali. Então, eu conversei com muita gente que não quer nem sonhar em voltar para aquela região por causa dos problemas que as pessoas enfrentaram, né? Não é possível que as pessoas vão deixar de olhar para o que elas passaram, correndo o risco de construir ou de viver ali naquela encosta de morro e no morro mesmo, Amanda. Obrigada, Giovanni. São emoções muito paradoxais, né? Imagina o trauma. E olha, as buscas por vítimas no litoral norte de São Paulo continuam em ritmo frenético. Em meio a toda a tristeza de quem perdeu parentes e amigos ou então teve a casa invadida pela lama, também se vê muita solidariedade. Na Vila do Saí, um dos locais mais afetados pelo temporal que atingiu São Sebastião no final de semana, o trabalho não para dia e noite. Homens e máquinas retiram muito entulho e lama. Não é difícil encontrar pessoas que choram a perda de amigos e parentes nessa tragédia. Seu Ailton chora a morte de uma sobrinha que era recém-casada. O marido conseguiu se salvar. Não é só o corpo dela que eu quero recuperar, o corpo de todas as pessoas, né? E não é fácil, irmão. Muito amigo eu perdi, viu? Em meio à tristeza e destruição, várias pessoas acham força para ajudar. A dona Maria Lúcia consola 3 jovens que perderam a mãe soterrada. Vocês perderam sua mãe, mas enquanto eu puder ajudar e vocês precisarem, me procura. Enquanto eu estiver por aqui, vocês precisar e eu poder trabalhar, eu vou ajudar vocês. A dona Maria Lúcia fez mais. Com autorização do patrão, ela abrigou na casa onde trabalha mais de 30 pessoas que perderam tudo e não tinham onde ficar. Eu fiquei dentro de um buraco com meu filho. O lado que ficou, que era a minha casa, foi tudo. Meu filho ficou, sabe, a gente ficou preso. Conseguimos ficar na cozinha. Eles, sabe, caíram dentro da lama e conseguiram puxar os moradores, os próprios, que tinha gente mortos também, mas deixaram a dor de lado para ir ajudar quem estava vivo. Aqui se formou uma corrente de união, de solidariedade. São moradores, voluntários, agentes públicos, pessoas da região e de outras cidades também que vieram, de alguma forma, dar um apoio para as comunidades que estão precisando dessa ajuda. Aqui mesmo, acabou de ser carregada uma caminhonete com água. Ali estão chegando algumas embarcações, também trazendo mantimentos, águas e, principalmente, aqui tem muita gente prestando socorro, prestando sua solidariedade e dando um apoio aos moradores aqui da região de São Sebastião. Já este instrutor de jiu-jitsu, que também mora no litoral, está ajudando a comunidade distribuindo marmitas. Não só nós aqui, como toda a nossa cidade, né? Acho que tem sido não só uma luta, mas uma batalha que a gente vai vencer aí no final. Essa igreja fez campanha, arrecadou alimentos
E não ficou só nisso. Virou ponto de apoio aos bombeiros de outras cidades. Está servindo como base, né, da equipe dos bombeiros, como ajudando eles, né, na questão das refeições, alojamento, café da manhã, almoço e jantar. E também ajudando a sociedade, né, a comunidade com cestas básicas, distribuição de água potável, roupas. E chegou hoje ao Porto de São Sebastião o gigantesco navio da Marinha que vai auxiliar no resgate das vítimas. A embarcação vai funcionar também como uma espécie de hospital de campanha para desafogar os atendimentos dos hospitais da região. Vejam na reportagem da nossa equipe que está lá, Murilo Rincon, Oséias Oliveira e Everaldo Guimarães. O gigante chegou por volta do meio-dia. O Atlântico foi construído na Inglaterra, no fim da década de 1990. Serviu à Marinha Britânica e participou de operações da OTAN na Guerra do Iraque, além de ações humanitárias na Ásia, Caribe e Oriente Médio. Tem pouco mais de 200 metros e pesa cerca de 20 mil toneladas. Hoje é o maior e mais importante navio da Marinha Brasileira. Tem uma UTI completa e 200 leitos hospitalares. A equipe médica a bordo é formada por profissionais especializados, como ortopedistas, anestesistas, clínicos gerais, dentistas e enfermeiros. O emprego desta força, seja de equipamento, de tecnologia, de pessoas, que for necessária, será feita. E está integrada a Força-Tarefa Nacional do Governo Federal junto com as autoridades locais. A estrutura para as ações em terra, ar e mar impressiona. O Atlântico dispõe de 6 helicópteros, lanchas, microcarregadeiras, ambulâncias, viaturas e 3 embarcações para atracar em praias isoladas e áreas de difícil acesso. Ele é um navio ultra especializado, de múltiplo uso, e agora ele foi adaptado para essa situação de emergência. Poderia ser para outro assunto, ele foi adaptado para isso. Tanto as aeronaves como os barcos são adaptados para isso. O próprio maquinário que está aqui foi adaptado para isso. Toda essa estrutura do navio vai ser usada para reforçar o atendimento aos desabrigados. Uma forma aí de desafogar os hospitais aqui da região que estão dando prioridade para casos mais graves. Ao todo, mais de 1.000 militares da Marinha estarão envolvidos nas ações de atendimento aos sobreviventes. Entre os tripulantes estão 180 fuzileiros navais, com maquinários que vão auxiliar a defesa civil na desobstrução de vias interditadas por quedas de barreiras. As autoridades ainda não definiram se o navio vai ficar ancorado no porto de São Sebastião ou se seguirá para a Barra do Saí, na costa sul do município, área onde se concentram as buscas pela maioria dos desaparecidos. A cidade é muito extensa e o ideal é que fique lá, mas essa é uma decisão logística da Marinha. Nós vamos daqui a pouco compartilhar com o Almirante, com os ministros Valdez e com o ministro Márcio França, sobre como será organizada essa operação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje que os avisos de desastre por SMS não foram eficientes. Nosso repórter Murilo Rincon também está em São Sebastião, fala ao vivo de lá, participou, presenciou essa entrevista coletiva. O que exatamente o governador disse, Murilo? Oi, Amanda, boa noite para você, para o Augusto e para todo mundo ligado aqui com a gente. Exatamente, foi durante a entrevista coletiva que o governo do estado de São Paulo disse que foram enviadas mais ou menos aí 35 mil mensagens para pessoas cadastradas nesta plataforma estadual, avisando sobre os riscos aí do temporal que poderia ocasionar aqui na região do litoral norte de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. O problema é que aqui na região são cerca de 290 mil habitantes, ou seja, uma diferença muito discrepante aí. Segundo ele, essas mensagens não avisaram o verdadeiro perigo, né? O que aconteceu e o que de fato ocasionou aqui, né? Essa chuva que poderia ter acontecido e o que de fato aconteceu. Além disso, algumas das áreas atingidas ainda não tinham sinal de telefonia nem de internet. A gente acompanhou e você confere agora o que o governador disse. A gente precisa uma maneira mais efetiva e a ideia é que a gente utilize um sistema de broadcasting, vamos ver como é que isso pode ser operacionalizado. Além disso, vamos instalar o sistema de sirenes, né, que já existe em alguns outros estados, e não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que ter confiança
que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio. E a chuva não dá trégua aqui no estado, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Um barranco desabou sobre 2 casas. A repórter Joyce Mafezoli está lá e tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Joyce. Tem vítimas nesse acidente? Como é que foi? Oi, Augusto, boa noite a você, Amanda, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Olha só, Augusto, em uma das casas havia uma família com 3 pessoas. Os 2 filhos conseguiram sair antes do desabamento. Já o pai, que dormia no momento, ficou sob os escombros. 6 equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para localizar o homem que ficou soterrado. Toda a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos até o fim da tarde. Carros foram cobertos pela água em bairros da zona sul e leste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 84 quedas de árvores, 33 pontos de alagamento e 11 deslizamentos na capital e na região metropolitana. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. E de volta ao Brasil, um falso massagista foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de abusar de 2 mulheres durante as sessões de atendimento. O homem já responde na justiça por exatamente o mesmo crime. Matheus Calainho Ciranca, de 28 anos, foi preso no apartamento da mãe dele, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça depois que 2 amigas denunciaram o rapaz. Usando o nome de Fernando, ele se apresentou às vítimas pelas redes sociais e ofereceu sessões de massagem em troca de publicidade na internet. Matheus usava nome falso porque em 2021 ele foi denunciado pelo crime de posse sexual mediante fraude, depois de fazer massagem e abusar de uma vítima. Na época, ele confessou que não era massagista. No ano passado, ele foi condenado a 2 anos e 4 meses em regime semiaberto. Além disso, atualmente responde a outro processo pelo mesmo tipo de crime. Contra o falso massagista, existem ainda várias denúncias em investigação. Todas são de mulheres que fizeram sessões de massagens com ele. Ele foi além de uma simples massagem, tocando os órgãos genitais dela, atos de cunho sexual. Então, elas procuraram no dia posterior, tiveram a perspicácia de fazer registros fotográficos e filmagem. O relato das vítimas é muito forte e coerente com as provas que também foram juntadas aos autos e aliada ao histórico dele. Nós não temos dúvida de que ele cometeu esse crime. Com a prisão de Matheus, a polícia espera que outras mulheres possam reconhecer o falso massagista, que mantinha várias identidades em perfis falsos nas redes sociais. Nós não temos dúvidas que há outras vítimas e que, por receio ou mesmo por não entender que aquela massagem, na verdade, não é uma massagem, mas é uma prática criminosa, vai além de uma simples massagem. Então, com a divulgação, nós acreditamos que outras vítimas compareçam à delegacia, isso é importante. E o fato dele usar um outro nome já também é um indicativo de que ele queria reiterar na prática criminosa que ele já é contumaz. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que mede em tempo real a arrecadação de impostos, taxas e contribuições nas esferas federal, estadual e municipal, atingiu hoje a marca de 500 bilhões de reais. A marca deste ano foi atingida 4 dias antes do que em 2022. E a arrecadação federal de impostos alcançou 251 bilhões de reais em janeiro. É o maior valor para o mês em 29 anos. Na comparação com esse mesmo período do ano passado, o crescimento real é de 1,14%. Segundo a Receita, o resultado é consequência do aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, do imposto de renda pago por empresas e também por pessoas físicas sobre aplicações financeiras. Rede TV News de volta com a informação de que a Receita Federal apreendeu um contêiner carregado de lixo hospitalar no porto de Suape, em Pernambuco. E a carga veio de Portugal para o Brasil. O contêiner estava carregado com cerca de 14,8 toneladas de seringas, mangueiras, bolsas para armazenamento de sangue e outros resíduos hospitalares que podem oferecer riscos à saúde. De acordo com a legislação brasileira,
a importação de itens como esses é proibida. Essa carga foi identificada como suspeita. Então, na verificação física, a gente constatou realmente que tinham bolsas de sangue, mangueiras e outros materiais. Então, a gente oficiou a Anvisa, que é o órgão anuente responsável, e foi realmente constatado na verificação conjunta. Então, agora, essa empresa ela vai ser intimada para devolver essa mercadoria, já que é uma mercadoria proibida de entrar no território nacional. Segundo a Receita Federal, a carga, que na verdade se tratava de material contaminado, estava identificada como polímeros de cloreto de vinila, substância utilizada na indústria de embalagens. Os nomes dos envolvidos na importação do lixo hospitalar não foram divulgados. Esta não é a primeira vez que a Receita Federal apreende lixo hospitalar em Pernambuco. Em 2011, uma carga contendo lençóis sujos de sangue, com logotipos de hospitais norte-americanos e centenas de outros materiais contaminados, foi descoberta. A mercadoria seria vendida para empresas do ramo têxtil do interior de Pernambuco. Já em 2021, a Receita apreendeu também no Porto de Suape 20 toneladas de material contaminado em um contêiner que saiu da Europa. A mercadoria apreendida vai ficar retida no Porto de Suape até que o importador seja intimado a devolver o material para o lugar de origem. O prazo legal de devolução é de 30 dias, sob pena de multa de R$10 por quilo de mercadoria. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu hoje com o embaixador da China no Brasil para tratar sobre o caso do mal da vaca louca registrado no Pará. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Esses casos preocupam, né? É preciso ter muito cuidado. Agora, qual foi o objetivo desse encontro, já que os protocolos foram seguidos? Olá, Augusto, boa noite a você, boa noite também a Amanda e a todos que nos assistem. Olha, esse encontro de hoje à tarde aqui no Ministério da Agricultura e Pecuária foi para falar que o governo acompanha o caso e que todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados. Entre eles, a suspensão de exportações de carne bovina para o país asiático. Esse animal contaminado era um macho de 9 anos que vivia numa propriedade em Marabá, cidade do interior do Pará. Ele vivia em pasto e sem ração. Também foi abatido e incinerado. Segundo o Ministério da Agricultura, um comunicado foi feito à Organização Mundial da Saúde Animal. Inclusive, alguns exames laboratoriais foram enviados para o Canadá, num laboratório de referência, para confirmar se a contaminação era atípica. E o que isso significa? Um caso atípico quer dizer que o animal foi contaminado de forma espontânea, ou seja, não teve contato com algum outro animal ou com alguma comida contaminada. A forma típica, inclusive, não gera nenhum tipo de risco aos demais animais do rebanho ou aos seres humanos. O Serviço Veterinário Oficial Brasileiro também participa das investigações. Elas, inclusive, podem ser encerradas ou continuadas. Dependem dos exames que devem ficar prontos. Hoje, o Sindicato de Frigoríficos do Estado do Pará afirmou que toda a carne bovina que está sendo vendida nos mercados está livre das contaminações. Já as ações das empresas do setor apresentaram uma leve melhora nos primeiros minutos do pregão. Isso porque ontem, logo depois da divulgação do caso, as ações acabaram caindo cerca de 6%. Agora há pouco, eu conversei com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele disse que espera que essa contaminação seja atípica, que as relações com a China não sejam abaladas e que as exportações sejam retomadas brevemente. Vamos ouvir o que disse o ministro. Toda a nossa experiência dos nossos técnicos veterinários indicam que será mais um caso atípico, que não ocorre nenhum risco ao consumo dessa carne, ou não tem risco também porque não foi abatido nenhum animal da propriedade e comercializado. Então, a total transparência protocolar que vai garantir credibilidade e a continuidade das nossas relações comerciais. E vamos voltar a falar sobre a tragédia causada pelas chuvas em São Sebastião. Alguns comerciantes do litoral norte de São Paulo, veja só, estão usando esse desastre todo para aumentar os preços de itens básicos, como água mineral, arroz, macarrão, produtos de higiene pessoal. O repórter Murilo Rincon está lá, já falamos com ele mais cedo, né? Murilo, boa noite para você mais uma vez. Eu não sei se isso é cara de pau, se isso é falta de caráter, que nome se dá isso, Murilo? Falta de solidariedade, né? Falta de solidariedade, é isso.
Inacreditável. Inacreditável, né, Amanda? Boa noite novamente para você, para o Augusto e para todo mundo ligado aqui com a gente no Rede TV News. Olha, essas denúncias, elas partiram de cidades como Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. E aí, por isso, a Polícia Civil, em parceria com o Procon, decidiram aí se unir numa operação conjunta para fiscalizar os comércios aqui da região do Litoral Norte. A ação, que não tem prazo para acabar, ela tem o objetivo de coibir o abuso de preços por gêneros de extrema necessidade. Como você disse aí, um exemplo, a água mineral. E se isso for constatado, o comerciante ele pode sim ser multado. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E, além disso, ele também pode sofrer medidas de ordem criminal. E aí o caso vai ser encaminhado para a Justiça. A operação ela conta com a participação de 12 policiais e 8 agentes do Procon, além de reforços que são mantidos aqui na região da Operação Verão. Nós temos a informação de que também há fiscalização em Maresias e em Paúba. Lá em Maresias, a informação que a gente tem é de que comerciantes estariam cobrando aí R$90 por um galão de 5 litros de água. A próxima parada da operação vai ser lá na Barra do Saí. Por lá, a gente tem a informação de que a água está sendo vendida a R$50. Amanda, Augusto. Obrigado, Murilo. Falando em solidariedade, a Defesa Civil de Minas Gerais enviou 3.000 cestas básicas para as cidades do litoral norte de São Paulo atingidas pelas fortes chuvas. O carregamento vai ser entregue no município de Caraguatatuba. O dia foi de muito trabalho neste galpão em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 64 toneladas de alimentos foram separadas para a montagem de 3.000 cestas básicas. O carregamento vai ser levado para a cidade paulista de Caraguatatuba e de lá distribuído para outros municípios atingidos pelas inundações e deslizamentos. O Estado de Minas Gerais tem uma expertise muito grande na gestão e preparação para o enfrentamento às chuvas. Então essa expertise nos permitiu hoje poder apoiar o Estado de São Paulo, que sofreu recentemente com chuvas muito intensas e fora da média climática. O envio das cestas básicas faz parte de um plano de ação conjunta entre a Defesa Civil de Minas Gerais, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Defesa Civil Nacional. No total, 2 carretas e 2 caminhões carregados com alimentos saíram hoje à tarde aqui da Grande BH. Esse material disponibilizado aqui, em Minas Gerais, que vai ser transportado até o Estado de São Paulo, ele tende a suprir aquelas pessoas que já tiveram que sair das suas residências e que de alguma forma foram afetadas, sobretudo na região de Ilhabela, Ubatuba, a própria cidade de São Sebastião, que foi duramente afetada. O governo de Minas também colocou à disposição das cidades atingidas bombeiros com experiência em soterramentos. São militares que participaram dos resgates de vítimas do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. O governo paulista ainda não informou se precisará do apoio desses profissionais. E agora nós voltamos a falar ainda no Litoral Norte, mas com o repórter Giovanni César. Giovanni, eu estava conversando há pouco com o Murilo Rincon e ele estava falando sobre cenas de pilantragem. Gente vendendo galão de 5 litros de água por R$90 numa localidade, em outra região por R$50. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, explorando a tragédia e o drama alheio. Mas você presenciou cenas mais bonitas, como essas de Minas Gerais agora. Uma corrente enorme de apoio, de solidariedade, gente fazendo doações no Litoral Norte de São Paulo e também doações que vieram de todo o país. Conta pra gente um pouquinho essa experiência que você presenciou hoje, que você teve hoje. Eu estava ouvindo agora, Amanda, o Cabral lá em Belo Horizonte e lembro que quando eu estive lá em Brumadinho, entrevistei muita gente aqui de São Paulo levando solidariedade ao povo de Brumadinho em forma de doações e em forma de atendimento voluntário. Mas o que eu vejo aqui é que, primeiro, nas primeiras 72 horas, o atendimento é feito por gente aqui mesmo, até que chegue apoio de fora, né? Então, isso continua. As pessoas, há uma corrente de solidariedade que é mais ou menos assim, pessoas que perderam tudo, ajudando outras pessoas que também perderam tudo. Gente que perdeu um parente, um vizinho, ajudando outro que também perdeu um parente e um vizinho. Igrejas que estão abertas nesse momento cancelaram os cultos para dar apoio espiritual e para oferecer também o seu salão das igrejas como moradia, como alojamento mesmo. Aqui, sobre o pessoal que vem de fora, aqui no hotel onde nós estamos e em todos os hotéis que estavam lotados
para receber turistas durante o carnaval, voltaram a ficar lotados para receber gente que veio, gente que é voluntária, que vem de várias partes do estado de São Paulo e do Brasil. E tem o caso da dona Maria Lúcia, que levou para casa do patrão 38 pessoas sem avisar o patrão. E aí ela ligou para o patrão e falou: ó, você vai me mandar embora, mas eu tô com 38 pessoas aqui na sua casa. Ele falou assim: mandar embora não, eu vou levar água e comida para essa gente. Quer dizer, é isso que a gente está presenciando aqui. Quer dizer, tem pilantra? Tem, mas tem muita gente boa também. É isso, acho que essa é a alma, né? São Sebastião para o RTV News. Hein, Augusto, essa é a alma do povo brasileiro, né? A verdadeira alma, né? De solidariedade, de generosidade. É isso que a gente tem visto no país todo, nas redes sociais. É impressionante essa corrente que se formou. Disso que a gente precisa, né, Amanda? Mais de 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Olha, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará e São Paulo estão entre as regiões mais críticas do país. Situações de perigo que muitas famílias precisam enfrentar por falta de alternativas. Veja na reportagem de David Diogo. A maranhense Jaciane chegou a Mauá, na Grande São Paulo, há 4 meses. Eu vim através de uma pessoa que me trouxe para eu trabalhar em busca do melhor para mim e para os meus filhos. Nesta semana, perto da casa dela, uma mulher morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas após deslizamentos de terra que arrastaram casas. Jaciane vive em uma encosta, considerada uma área de risco, e agora quer sair daqui o mais rápido possível. Não deu certo, eu estou retornando, ainda mais agora depois disso. Ontem eu não dormi. Quando eu entrava para dentro, eu escutava gritos, como se estivesse acontecendo algo pior de novo. Aí eu saía, passei a noite levantando. Outros moradores, mesmo sabendo do perigo, alegam que não tem para onde ir. A situação financeira, né? Porque, assim, quando a gente vem morar aqui, não é porque a gente quer, entendeu? Se a gente escolher, só ia escolher um bairro chique para morar. É o único lugar que tinha mesmo para me morar, né? Faz 26 anos que eu moro aqui. E essas comunidades vão crescendo, vão se tornando também, além de perigosas para a integridade física das pessoas, guetos sociais, porque falta infraestrutura, não tem sistema de drenagem, não tem nenhum tratamento de encostas. Dados do Ministério da Integração e do Serviço Geológico do Brasil mostram que mais de 4 milhões de pessoas moram em áreas de risco espalhadas pelo país. Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Pará são os estados que mais concentram áreas inapropriadas para habitação. Mas os números podem ser ainda maiores. São Sebastião, município mais atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias no litoral norte paulista, e Mauá, na Grande São Paulo, por exemplo, não estão no mapeamento do Serviço Geológico do Brasil. Esses municípios foram feitos pelo estado de São Paulo, seja pelo IPT, pelo IG, pela Defesa Civil Estadual, contratando alguma empresa. Nós trabalhamos com riscos geológicos e hidrológicos, né? Então, assim, nós fazemos o trabalho sempre em parceria com a Defesa Civil Municipal, que é quem conhece de fato as áreas do município que tem problemas de deslizamentos de terra, de enxurradas, corridas, inundações. Para este especialista, ter as informações não é suficiente. Nós não mudamos o modelo, não criamos um plano de ocupação do espaço urbano e chegamos a esse estado lamentável de a todo verão nós temos uma catástrofe. O ano passado foi em Petrópolis, agora foi na região norte do litoral de São Paulo, mas não justifica. Nós perdemos estradas, perdemos cidades, populações atingidas com essa frequência. Algumas regiões, como Campinas, no interior de São Paulo, têm conseguido alguns avanços. O município reduziu as áreas de risco de 74 em 2003 para 18 atualmente. A Prefeitura de Campinas investiu muito, principalmente na remoção de famílias em situação de risco e também em obras estruturantes. Só numa área onde nós tivemos a morte, inclusive, de um bombeiro em 2003, foi investido mais de 20 milhões ali em obras para que se sanasse aquele problema de inundação. No É Notícia de hoje, Kennedy Alencar entrevista o coordenador-geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo. Tasso destacou a preocupação com a devastação das florestas brasileiras. Segundo ele, o desmatamento já fez o Brasil perder 2 Alemanhas em mata nativa. Risco para a água e para a economia. Ele diz também que uma floresta preservada vale $1 trilhão por dia. O É Notícia vai ao ar hoje, às 11h30 da noite. Não perca.
A Polícia Civil prendeu um dos homens que matou 7 pessoas depois de uma insatisfação por causa de um jogo de sinuca no interior de Mato Grosso. O comparsa, que também estava foragido, morreu ontem numa troca de tiros com a polícia. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sinop, no interior do Mato Grosso, cumpriram hoje cedo o mandado de prisão de Edgar Ricardo de Oliveira, um dos envolvidos no ataque que matou 7 pessoas na última terça-feira. Segundo os agentes, ele não reagiu à prisão. Ezequias de Souza Ribeiro, o atirador que no dia do crime aparece nas imagens de camisa azul rendendo as vítimas, estava escondido em um matagal. Ao ser encontrado pelos agentes, reagiu e acabou baleado. Assustado com a morte do comparsa, Edgar de Oliveira, que usava uma espingarda durante o ataque, gravou um áudio ao advogado dizendo que estava disposto a se entregar. Doutor, eu quero me entregar, tá? Eu vou me entregar, vamos já ajeitar certinho para mim fazer a entrega, só que eu tô desarmado, tá? Não quero confronto com a polícia. Eu não tenho nenhuma arma, mas as armas ficou na caminhonete, eu não tenho arma, não quero nenhum tipo de confronto com ninguém. Foi tudo dentro do que havia sido acordado, não houve agressão, não houve qualquer desrespeito aos direitos do Edgar. O Ezequias, que faleceu ontem, ele tinha várias passagens, as mais graves era roubo, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, além de ameaça e lesão corporal. Já o Edgar tem 2 passagens por ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica. O crime foi registrado por câmeras de segurança do bar. Enquanto Ezequias Ribeiro, de blusa azul, rendia as vítimas, Edgar de Oliveira, de blusa listrada, pegou uma espingarda no carro estacionado em frente ao estabelecimento. Logo depois, os dois começaram os disparos. 2 vítimas tentaram correr e foram atingidas pelas costas. Outras 5 pessoas que estavam no local foram baleadas e morreram. Uma delas, uma menina de 12 anos. Apenas 2 pessoas sobreviveram ao ataque. Nossa, é uma história tão maluca, é até difícil acreditar. A gente está falando isso desde ontem, mas é uma loucura. O governo federal antecipou em um mês o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami, em Roraima. A nova data foi marcada para o dia 6 de abril, isso porque o governo registrou uma diminuição da saída de garimpeiros da região. A decisão foi tomada hoje durante reunião dos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, para discutir novas medidas da operação de retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. O fechamento do espaço aéreo estava previsto para o dia 6 de maio, mas, segundo o ministro da Justiça, foi antecipado em um mês para acelerar a saída dos garimpeiros que ainda não deixaram o local. Constatamos que houve uma redução significativa, em alguns casos voos ilegais chegaram a praticamente 0, mas ainda há essa movimentação, daí essa nova orientação à Polícia Federal que foi transmitida na reunião. O que nós estamos afirmando é que Defesa e Justiça em conjunto vão ampliar essas ações agora no mês de março e com certeza até esta data programada, 6 de abril, nós teremos o fim dessa atividade ilegal no território Yanomami e o novo fechamento dos corredores para que, com isso, nós tenhamos a conclusão da desintrusão do território Yanomami. À medida que os garimpeiros deixam a região, os indígenas retornam. A Secretaria Especial de Saúde Indígena levou 100 Yanomami de volta para as comunidades após terem sido atendidos na unidade de saúde de Surucucu. 54 crianças indígenas estão internadas no Hospital da Criança de Boa Vista. 44 delas são Yanomami e apenas uma está em tratamento na UTI. O Ministério Público Federal instaurou 2 inquéritos que vão apurar possíveis irregularidades no governo Bolsonaro em políticas destinadas aos povos indígenas. No primeiro caso, o alvo das investigações é a baixa execução orçamentária do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em programas voltados aos indígenas e quilombolas. A outra investigação será voltada a uma portaria da FUNAI que mudou a composição dos grupos que identificavam e demarcavam novas terras indígenas. O cineasta Harvey Weinstein foi condenado a mais de 16 anos de prisão pelo estupro de uma atriz em 2013 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A sentença foi lida 2 meses após a condenação. Os promotores pediam a pena máxima de 24 anos de prisão.
Eles consideram que o Weinstein era um predador sexual por usar a influência no meio do entretenimento para aliciar atrizes e modelos. Ao todo, Weinstein, que está preso, terá que passar 39 anos na cadeia. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.